Pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma explanação de um importante livro escrito pelo A.W. Pink, continuando, aquela trilogia, hoje finalizando a trilogia, que a gente começou com a soberania de Deus, depois a gente foi primeiro com os atributos de Deus, depois com a soberania de Deus e agora com o castigo eterno, completando então a trilogia que a gente então está fazendo sobre o A.W. Pink, que é um autor, então, como eu falei, que viveu no século XX, na década ali de 1930, tal, ele faleceu em 1950, e ele deixou um legado, principalmente depois da sua morte, e ele, depois da sua morte, que ele conseguiu, então, evangelizar as pessoas. Antes ele estava, assim, meio escondido, vamos dizer assim, não era muito notória a sua presença. Depois que ele faleceu, é que a sua presença, ela se tornou notória, e ele, então, começou a fazer sucesso, e começou, então, a influenciar e a evangelizar as pessoas através da sua obra. Dessa obra, então, que a gente vai discorrer hoje, é o Castigo Eterno. Exemplo que é, com certeza, uma das obras mais importantes escrita por ele. Então, ele é um nome muito importante dentro da realidade cristã. Quem é cristão, Eu sou católica, Mas, assim, eu sou muito ecumênica também, ou seja, eu não tenho preconceito com quem é protestante. Eu acolho todas as pessoas com igual atenção. Não tenho, assim, discriminação com quem não é da minha religião. Então, hoje a gente vai discorrer sobre o castigo eterno, então, do A.W. Pink, como eu falei anteriormente. Bom, então, o que essa obra do A.W. Pink ela vai falar basicamente? Ela vai falar que o castigo eterno ele é inevitável, irrevogável, insofismável, é algo que não tem como alguém refutar essa verdade, É algo irrefutável, algo que é um dogma da igreja tanto católica como da igreja protestante. Ou seja, não existem argumentos que possam advogar contra isso, que possam desmerecer essa afirmação, que possam ignorar essa afirmação. Na verdade, todo ser humano ele está sujeito a isso. Se essa pessoa ela não tiver uma vida correta, se ela não tiver uma vida honesta, se ela não seguir os mandamentos de Deus, se ela não for uma pessoa que crê em Deus através das suas atitudes, não crer em Deus sendo um cristão de fachada, aquele que vai na missa, vai no culto, mas vive uma vida completamente errada, completamente torta. Não é desse tipo de cristão que o A.W. Pink está falando, e eu também corroboro com ele. Me refiro àquele cristão que ele não vive a palavra de Deus, que ele não vive as verdades do Evangelho. Ele vive de acordo com a carne, de acordo com a sua cabeça, de acordo com a sua mentalidade. Essas pessoas, elas serão com certeza, o juízo sobre elas será muito rigoroso. Por quê? Porque elas não têm consciência dos seus atos. Elas não entendem que o homem ele é julgado pela sua consciência, pela noção da verdade que ele possui e pelas suas atitudes. Então não adianta a pessoa dizer assim, eu não sabia, principalmente se ela tem conhecimento. Às vezes aquela pessoa mundana, aquela pessoa pagã que não conhece a Deus, você poderia até dar um desconto, porque ela não conhece a Deus, ela não conhece o amor. O juízo de Deus sobre elas, numa dessas, não é igual ao juízo que ele faz com aquelas pessoas que conhecem a palavra. Porque nós seremos julgados na medida do conhecimento que nós temos da palavra de Deus, na medida da consciência que isso provoca dentro de nós. Se nós somos pessoas, às vezes, que não temos o Espírito Santo, Deus não poderá agir de outra maneira conosco. Porque o Espírito Santo é o educador das almas, e o Espírito Santo fugirá da perfídia. Então, aquela pessoa, muitas vezes, que desconhece a palavra de Deus, ou que vive no mundo pagão, ela não possui o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo só se revela aos filhos de Deus. O Espírito Santo só se revela aos que estão chamados por ele, aos que vivem dentro do templo sagrado. O templo seria a igreja. E que, por essa razão, vivem a sua palavra. Para as pessoas mundanas, obviamente, os juízos de Deus são diferentes. Porque Deus não pode julgar quem não conhece a verdade. Da mesma maneira como ele deve julgar uma pessoa que tem pleno conhecimento da verdade e que, mesmo assim, às vezes, não faz a vontade de Deus.
Então, os juízos de Deus não são igual ao nosso juízo, né, humano. Às vezes a gente imagina que aquela pessoa que não conhece a Deus deve ser punida porque ela não se esforçou por conhecer a Deus, ou porque ela é ignorante, por isso maldosa. Não necessariamente, porque às vezes aquela pessoa faltou ser evangelizada. O próprio Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se as pessoas cristãs não fazem isso, não transmitem a palavra de Deus aos mundanos, aos pagãos, como é que você vai querer uma transformação social? Como é que você vai esperar que eles sejam convertidos, que eles mudem de vida? Não tem como. Uma pessoa do mundo, ela não deixará de ser pagã enquanto um cristão não se manifestar a ela, como Cristo fazia. Falou para Barrabás, né? Falou lá, segue-me, vem e segue-me. Ele fez a parte dele. Quem quiser ser meu discípulo, siga-me, tome a sua cruz e me siga. E não falou assim, olha, vocês são obrigados a me seguir, ou tampouco vocês são forçados, ou tampouco eu não vou falar nada, porque eu acho que cada um tem que por si mesmo descobrir a minha palavra. Compre uma Bíblia, frequente uma igreja e vai dar tudo certo para você. Não é assim. Você precisa, principalmente quem é cristão, quem conhece a verdade, transmitir essa realidade para os outros, igual eu estou fazendo, por exemplo, numa live. Não estou me omitindo, né? Eu estou falando aqui aquilo que eu conheço. Eu não estou assim fazendo vista grossa, eu não estou fazendo de conta de nada, eu estou transmitindo a palavra de Deus. Isso é muito importante. Que a pessoa realmente ela possa fazer a sua parte. Que ela não espere que os padres, os religiosos, as freiras façam alguma coisa. Porque essas freiras que estão numa clausura, estão no mosteiro, eles nem sabem da realidade do mundo. Eles ficam rezando o dia inteiro, às vezes, pessoas que eles nem conhecem. Às vezes você conhece um parente seu que está distante de Deus, você conhece alguém mundano que não conhece a Deus, o que você está fazendo para mudar a realidade dela? É isso que o W. Pink fala. Você precisa rezar por ela, que ela possa conhecer a Cristo, porque às vezes ela não conhece o amor. Ela foi criada numa família, às vezes, muito pagã, muito ateia, uma família que não transmitiu os valores sagrados. Por isso que ela vive na escuridão, vive no erro, na ignorância. Você precisa transmitir a verdade de Deus para ela, para que ela possa se conscientizar disso, para que ela possa ter a sua vida transformada. Se você se omitir, é um pecado grave, a omissão é um pecado gravíssimo. Aquela pessoa que conhece o certo e faz o errado está pecando gravemente. Por quê? Porque ela sabe o que deve ser feito, mas ela não faz. Isso talvez você seja mais cobrado do que aquela pessoa que está na ignorância, sabia? Por quê? Porque Deus não pode cobrar daquele que não sabe da verdade. A gente é cobrado na medida do nosso conhecimento. Isso é um fato muito sério, isso. Portanto, os castigos dos ímpios aqui que a Bíblia fala se refere a pessoas do mundo, a pessoas que podem ser cristãos ou não cristãos. Porque até um cristão ele pode ser ímpio, se ele, como eu falei, se omitir, se ele souber o que é certo e não fazer. Então, o castigo das pessoas do mundo é muito cruel. Por quê? Porque se elas não forem advertidas dos seus erros, se elas não forem conscientizadas dos seus erros, quer sejam cristãos ou não cristãos, os juízos de Deus é que entrarão em jogo. A gente não sabe qual é o juízo de Deus, porque Deus ele tem uma tolerância, como disse o A.W. Pink, né? Ele não ama as pessoas do mundo, ele as tolera. Os mundanos, as pessoas do mundo são vasos de ira, são sepulcros caiados, são serpentes, são víboras que não têm valor para Deus. Deus ama os cordeiros, Deus ama os humildes, os mansos, mas aonde você encontra esse tipo de pessoa? Talvez lá na África, aquelas pessoas pobres lá, talvez no Nordeste, ali as pessoas pobres, mas via de regra, onde você vai encontrar pessoas humildes? É muito difícil. Por isso que Deus tolera. Ele pede, então, para que os cristãos de verdade, aqueles que conhecem, né, aqueles que podem fazer alguma coisa, façam. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, a nossa salvação. Porque Deus, ele, como eu falei, ele tem um pacto com a justiça. O pacto que o mundo tem é com Satanás, infelizmente, né? Está até na Bíblia, né? O príncipe deste mundo é Satanás, e Jesus disse: eu não tenho parte com ele. E por que que ele é o príncipe deste mundo? Será? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, talvez pela sua ignorância mesmo. Satanás, ele não está nem aí se a pessoa é ignorante, se a pessoa não sabe, se a pessoa está fazendo. Até o padre Jonas Abib falava, né? Você pode ser um inocente útil nas mãos do inimigo. Às vezes você é inocente, você não sabe nada, você é ignorante, mas o diabo não é ignorante, esse é que é o problema. Então, às vezes, ele se aproveita da sua inocência, entendeu? Para fazer o mal. Isso é muito sério. Então, você precisa ter essa consciência.
porque os juízes de Deus são muito maiores do que os nossos. Se Deus quiser punir o pecador com castigos, com punições severas, com punições muito cruéis, punições que ofuscam, que tornam a pessoa totalmente entregue à escuridão da sua ignorância, à escuridão do seu mal, a um fogo que consome, a um fogo que não liberta, a um fogo que causa tristeza, que causa angústia, que causa perturbação interior, você precisa aprender a buscar a Deus em primeiro lugar, para você não afundar na sua malícia, no seu pecado, para você não afundar na sua destruição, porque você pode estar a um passo da destruição completa. Deus, ele não tem misericórdia de quem não se deixa tocar. Deus, ele vai punir severamente aquelas pessoas que estão presas no seu pecado, aquelas pessoas que não têm fome e sede de justiça, aquelas pessoas que não têm misericórdia dos outros, que não significa que você precisa ser um santinho, pouco, como se diz, aquela pessoa que ela tem uma fachada, né, de santo, mas na verdade ela não é. Até ele coloca aqui, né, muita gente que se finge de santinho, para os vizinhos, para os amigos, mas não é. Essa pessoa tem uma maldade muito grande. Lobo em pele de cordeiro, como o próprio Jesus disse, e pelos seus frutos os conhecereis. Então essas pessoas, elas não têm mérito nenhum de acordo com a Bíblia. Elas estão realmente numa situação muito complicada. Por quê? Porque elas não têm conhecimento da verdade. E a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade, inclusive o da A.W. Pink fala, que ela vai ser concedida na medida do conhecimento e entendimento de cada um. Ou seja, quanto mais ignorante você for, quanto mais ímpio você for, mais você será castigado. Castigado pela sua ignorância, castigado pela sua falta de conhecimento. O castigo de Deus é proporcional à sua ignorância. Quanto mais você for ignorante, existe talvez uma parte em você que não conheça a Deus, e isso Deus vê. Mas se você está agindo na completa faculdade dos seus sentidos, tendo completo conhecimento da verdade, mesmo assim agindo no mal, isso é muito errado, porque você sabe da verdade. Mesmo assim você faz o mal. Deus não pode condenar um ignorante. Deus, ele tolera um ignorante, mas ele deseja que todos os homens eles se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque o Filho do Homem, ele virá, ele vai então fazer justiça, ele vai realmente separar as ovelhas dos bodes. O que são os bodes? Os bodes são aquelas pessoas que conheciam a verdade e recusaram a verdade, persistiram no erro, persistiram na maldade. E essas pessoas, elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde haverá choro e ranger de dentes. Ao passo que as ovelhas, que são aquelas pessoas que fizeram o bem, aquelas pessoas que se esforçaram para entrar pela porta estreita, elas serão capturadas como trigo. Elas então prosperarão na glória de Deus. Então a gente precisa entender que a glória e o castigo são duas faces da mesma moeda. Não adianta a pessoa querer fugir disso. Ou ela está na glória ou ela está no castigo. Ou ela está no bem ou ela está no mal. Os mornos, ele falou claramente na Bíblia, né? Os mornos, ele vai vomitar os mornos. Aquele que estiver no meio como a gente diz no popular, no meio do muro, né? Em cima do muro, como a gente diz no popular. Eu não estou nem aqui nem ali. Ele vai vomitar, porque a pessoa tem que ser autêntica. Ela tem que ser, assim, uma pessoa segura no que ela faz. Ela não pode ser indeciso. Eu não sei de que lado que eu tô. Né? Ela tem que ter segurança, tem que ter certeza naquilo que ela faz. Porque realmente a vontade de Deus é a nossa santificação. E a santidade não é ausência de pecados. Às vezes alguém acha que ser santo, vamos supor, uma pessoa mundana, né? Para ela ser santo, ela precisa ser completamente sem pecado. Isso está errado, porque o próprio Jesus disse lá, quando ele estava julgando aquela mulher adúltera, que os fariseus queriam apedrejar aquela mulher. Jesus disse assim: em verdade, vos digo, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, não adianta vocês quererem condenar essa mulher. Por quê? Porque todos vocês são pecadores. Todos nós somos pecadores. Não tem ninguém que faça justiça. Não há um sequer que faça o bem. A Bíblia deixa isso muito claro. Se Deus vai salvar alguém, é porque Ele é justo, porque Ele tem a justiça em si. Nós somos justificados pela morte de Cristo na cruz. Todos nós, justos e injustos, cabe a cada um de nós acolher a palavra dele. Deus deixa muito claro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que se sacrifica, aquele que toma a sua cruz e me segue, esse será salvo. Não crer, o que não crer significa que não acolher a minha palavra, que não viver a minha palavra será condenado.
Então significa que até o ímpio pode ser salvo se, mesmo sendo grande pecador, ele aceitar a Jesus. E o que significa aceitar a Jesus? Significa ele pecar e ter consciência do seu pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia. Significa que aquela pessoa que é ímpia, se ela realmente acolher a Deus, ela vai ter uma luz que vai falar: nossa, olha o que você fez como é errado. Olha você falar mal do seu irmão como é pecado. Olha você fazer a fornicação como é pecado. Olha você ficar vivendo na maldade como é pecado. Olha você desprezar o próximo como é pecado. Quem que fala isso senão o Espírito Santo? Agora, se a pessoa ímpia ela não busca Deus, como é que ela vai querer ter o Espírito Santo dentro dela? Não tem como, o mundo não dá o Espírito Santo. A única pessoa que é capaz de dar o Espírito Santo é Deus. É Deus que dá o Espírito Santo através do batismo de Jesus, né? Este é meu filho amado, a quem me comprazo, e veio o Espírito Santo como paráclito. Se você não é batizado, você não tem o Espírito Santo. Você precisa ser batizado, receber o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, que é a confirmação das promessas do batismo. Você precisa ser uma pessoa séria, ver os sacramentos, viver a seriedade da Bíblia, ler a palavra de Deus, que é uma arma poderosa contra o inimigo. Se você não viver isso, eu não sei, aí é Deus que vai saber por quê. Porque ele te dá as armas, ele te dá a arma, o terço, uma arma, a Bíblia é uma arma, o jejum é uma arma, o perdão é uma arma, a bondade é uma arma. Por que que você não faz isso? Você tem as armas para lutar contra o diabo. O diabo não pode vencer você, você que tem que vencer o diabo. Não deixe ele te enganar, não deixe ele mentir para você. Ele é o pai da mentira e não há nele verdade alguma, como Jesus mesmo disse. Muito obrigada a todos pela atenção e assim a gente encerra essa trilogia do A.W. Pink. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.